Olá, pessoal. Nós estamos aqui hoje recuperando um evento que a ABS sempre fez e que nós temos interesse agora. A ABS, Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental, está hoje recuperando o seu podcast. E nós temos aqui como nosso entrevistado hoje o nosso amigo presidente da ASEAC, Associação dos Empregados de Nível Superior da SEDAI, aqui para dizer do seu planejamento, do que pretende, como é que apareceu essa oportunidade, como é que você entrou lá, entrou na base da disposição. De qualquer maneira, você está à vontade para começar a fazer a sua saudação e usar aí das suas palavras para melhor esclarecer. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está assistindo esse podcast. E desde já parabenizar, né, a ABS Rio, primeiramente pelo Saneia Rio, que foi um sucesso. Estive presente lá no Saneia Rio. Essa edição foi a segunda edição, né? A terceira edição do Saneia Rio. E parabenizar também a ABS Rio pela retomada dos podcasts, né? Muito importante essa ferramenta de divulgação. E a gente, como a ASEAC hoje, atualmente, eu estou presidente da ASEAC, né, sou engenheiro do quadro da SEDAI. Só um momento, eu peço desculpa por interromper, mas eu acho que eu faria o nome da associação errado. Deixa eu fazer de novo a apresentação do nome da associação. Sim. Associação dos Empregados de Nível Universitário da SEDAI. Eu falei nível superior. Sim. Depois eu conto a história do superior e do universitário. Vamos lá. Inclusive o nosso amigo Renato também é sócio da nossa associação, já foi da diretoria, né, Renato? Diretoria, então, ex-presidente. Então, a nossa associação, ela tem uma história longa, de mais de 40 anos, que os fundadores, alguns ainda estão aposentados, né, mas outros já se foram. Nosso saudoso Dario Mondego, né? Ele foi um dos fundadores. E cabe a nós tocarmos, né? A nova geração da SEDAI. Eu entrei em 1990 na empresa, como mecânico de hidrômetro. Depois fiz engenharia na UERJ. Ali trabalhava lá na bancada de hidrômetro, então ficava estudando, fazendo integral, derivada lá, resolvendo, enquanto o medidor estava lá na bancada, nas vazões baixinhas, eu estava lá tentando resolver as integrais, derivadas, ia para a UERJ correndo e finalmente eu consegui me formar engenheiro mecânico pela UERJ, e aí teve um concurso público, concurso externo para engenheiro, e eu fiz. E em 2007 fui chamado para o quadro da SEDAI como engenheiro, né? E estou lá desde 2007 atuando como engenheiro no quadro da SEDAI. Atuei na área de micromedição. Eu era da oficina de hidrômetro, então aquilo ali para mim virou meu laboratório, né? Eu virei um especialista na área de hidrômetro. E quando eu assumi, depois que tornei chefe de departamento, eu falei, não, vou transformar isso aqui num laboratório de hidrometria. Vamos tirar esse nome de oficina, que oficina, isso aqui não é oficina. Isso aqui é uma área totalmente estratégica para a companhia. E a gente fez a acreditação, certificamos nosso laboratório lá. Está lá até hoje, né? Tem a ISO 17025, acreditado pelo Inmetro. E a gente conseguiu ter uma notoriedade nacional com relação ao nosso laboratório, né? E a gente trouxe esse legado e esse resultado positivo para a SEDAI, né? E aí, de lá para cá, só contando, teve essa questão da concessão e a gente montou um grupo de trabalho para instalação dos macromedidores, né? Montamos o grupo de instalação de macromedidores. Eu coordenei esse grupo, porque eu tinha expertise na área de micromedição, e tanto que o Inmetro ele desenvolveu uma portaria de transferência de custódia, de comercialização de água para grandes volumes, e a gente até fomos um dos revisores dessa portaria. E aí, então, com isso, eu coordenei esse grupo, a gente montou um projeto, uma licitação, e hoje a gente está tocando. Então, fui convidado para a DSG, o nosso diretor Daniel Okumura me convidou para ser assessor, para ficar nessa parte de macromedição. Então, hoje eu estou atualmente exercendo
a função de assessor da DSG e fiscalizando as obras de instalação dos macromedidores. A DSG é a diretoria que trata do grande sistema hoje, do Guandu, Lavermeirão. Sim. Né? Toda a produção de água, né, todo o sistema upstream, Sim. é por conta da DSG. Ela é responsável em produzir e entregar a água dentro dos parâmetros de qualidade para as 3 concessionárias. Bom, você falou aí da tua trajetória, né? Trajetória profissional, trajetória Sim. bonita. Tem aí alguns cursos, algumas especializações. Eu queria que você falasse um pouquinho mais aí desses cursos que você fez, que isso é importante. Então, As pessoas se conhecerem melhor. Sim, além de ser formado em engenheiro mecânico, me especializei lá na FRJ em pós-graduação em engenharia sanitária e ambiental, com aqueles especialistas, né? Professor Isaac, professor Jordão. E, além disso, atualmente sou mestrando da própria FRJ na área de perdas de água. A minha orientadora é a professora Mônica Pena, e pretendo esse ano concluir meu mestrado lá. Né? E perdas de água em companhia de saneamento é um assunto muito importante e delicado. Né? E uma coisa que eu costumo dizer é que quem trabalha com perda, e quem sabe trabalhar com perda de água e é especialista nisso, faz parte do batalhão de elite do saneamento, porque se você trabalha reduzindo perda, você está melhorando indicadores, você está melhorando a eficiência energética, você está tendo uma eficiência energética melhor, você está reduzindo produto químico, e é uma área muito importante, estratégica para qualquer empresa de saneamento. É verdade. Mas é isso, Luiz, é importante que as pessoas saibam, né, quem é que dirige hoje a ASEAC. E aí conta para nós, como é que foi essa história? Como é que, de repente, o técnico da empresa vira... Eu sei mais ou menos, já passei por isso, mas como é que um técnico da empresa vira presidente da Associação dos Empregados? Como é que é isso? Então, eu tive, na última gestão, eu fui convidado para ser diretor técnico da ASEAC. E o Paulo Henry, né, ele era o presidente. Só que o Paulo Henry, ele está muito atarefado com a Prece, ele hoje atua lá na Prece, e ele falou, não tem como eu tocar isso. E aí eu conversei com... O pessoal me falou, cara, assume a presidência, e acho que é mais ou menos a sua história, Renato. Eu falei, não quero, rapaz, não quero isso para mim, não, cara, pelo amor de Deus. Não, cara, é você. E aí a gente montou um time muito bom lá, chamei o pessoal da DSG, alguns da DSG, jurídico, e a gente tem que fazer uma composição estratégica, né? A gente tem lá o Felipe Alcântara, que ele é do jurídico. Tem o André Faria, que é o diretor técnico. Um rapaz muito bom também. Ele está fazendo um doutorado na área de reuso de água. Assim, o time tá bem bacana. A gente está, assim, bem entrosado. Isso é bom, é muito bom. A associação precisa ter, e é importante que os empregados, de uma forma geral, vejam bem como é a associação. Eu acho que a gente está tendo a oportunidade aqui de mostrar para todos, né? Agora, e os projetos, os planos, como é que estão isso aí? O que você está pensando? O que a diretoria está pensando? Diz aí para a gente. Então, a gente esbarrou numa associação que a gente tinha muitos... O quadro, né? Tem muita gente aposentada, 50% do nosso quadro é aposentado, alguns falecendo, né? E aí a gente teve que convidar pessoas novas, né? A gente tem muita gente do quadro da empresa formado que não faz parte da ZEAC. Então a gente está conseguindo retomar isso, convidar bastante funcionários que têm nível universitário e pode contribuir, né? O que a ZEAC hoje a gente está aí vislumbrando? A gente quer ficar próximo ao funcionário. Hoje nossa sede fica na Sacadura Cabral. É um grande abismo, existe um grande abismo entre os funcionários e a sede. A sede está longe. Nós que somos antigos na empresa, sabe que a presidência da SEDAR era na Sacadura Cabral, né? E hoje... E até pelo contorno que se desenhou hoje desses limites, né? Exatamente. Limite físico mesmo. Exatamente. Então a gente está trazendo a sede para próximo. A gente está querendo colocar a sede próximo aos funcionários. Então tem um projeto para o ano que vem de a gente ter um espaço bacana que é um ponto avançado da ZEAC
próximo ao funcionário, para que a gente possa usar aquilo ali como trampolim para desenvolvimento de saneamento no estado do Rio de Janeiro. Geograficamente, você já tem alguma ideia disso? Sim, lá a gente está sonhando ali com o Boulevard ali, onde o pessoal termina o almoço e vai tomar um café. Sim. Ali é um local bem bacana para a gente conseguir instalar a nossa sede ali. Legal. E aí a gente tem, além disso, né, uma coisa que a gente conseguiu, olhando o regulamento, a gente percebeu que a gente poderia convidar sócios cooperadores. O que o regulamento permite? Que associados convidem sócios, empresas associadas para cooperar com a ZEAC, para patrocinar. E aí a gente está conseguindo algumas empresas para patrocinar a nossa associação. Hoje temos 2, temos que assinar um contrato com a ZEAC, estão cooperando financeiramente, tornaram-se... A gente consegue colocar um representante para se associar, só não tem poder de voto, mas são sócios para ajudar. E até porque, futuramente, a gente já está vislumbrando fazer um Expo ZEAC, que é aquela famosa feira que a ZEAC, assim como tem a FENASAN em São Paulo, a ZEAC já realizou a exposição, né, de saneamento. A gente está sonhando e, futuramente, inclusive, depois nós vamos conversar até para a gente tentar ver se a gente consegue fazer, junto com a ABS, um trabalho aí junto, para tentar fazer, para não ficar muito evento também, né? A gente tentar, de repente, fazer alguma coisa, conciliar aqui no Rio de Janeiro. Mas é importante, esses eventos trazem para o saneamento do Estado a recuperação de uma posição no cenário nacional. E os eventos, quando eles têm uma profundidade, quando tem uma estrutura montada, uma estrutura mais profissional, traz um resultado muito bom. Todos eles trazem. Você falou do Saneia Rio. Nós tivemos aqui na semana retrasada, né? Foi no dia 4, o Saneia Rio. E o Saneia Rio aconteceu lá na Lagoa, ele aconteceu durante todo o dia, e ao mesmo tempo a gente está batendo aqui o PNQS, que é o chamado Oscar do Saneamento, que é uma premiação da ABS nacional, que esse ano estava sendo feito no Rio. Então, em função de paradas da SEDAI, de horários, de dias complicados, nós íamos fazer isso no final de novembro. Mas aí fomos obrigados a prorrogar um pouco mais. E veio para 4 de dezembro, coincidiu com o PNQS. E as conversas eram o seguinte: um vai atrapalhar o outro. Eu sentei com o presidente e falei, cara, não vai atrapalhar nada. Eu acho que um vai somar com o outro. O público do PNQS é o pessoal que é premiado, já vem todo mundo, são eles que vêm. Você vai lotar lá o teu espaço e nós vamos ter a nossa plateia. Vai ficar tudo tranquilo. E assim aconteceu. Só a fase de premiação é que infelizmente coincidiu, porque a premiação era no final. E aí ficou um pouquinho mais difícil. A premiação deles era mais importante, porque a nossa era mais um agradecimento. Aí a gente preferiu. Mas essas são coisas que se ajustam no dia a dia sem maiores problemas. Mas eu quero deixar claro que essa ideia de se fazer mais eventos de saneamento, desde que não seja também uma coisa que carregue muito, porque custa dinheiro, sim, não só para nós organizando, quanto também para quem vai participar, mas que isso é muito importante. O Rio de Janeiro já foi um dos expoentes do cenário nacional de saneamento. Caiu, perdeu, por uma série de razões, que a gente não convém entrar aqui, mas que hoje está começando a recuperar isso. A gente já sente isso aí dos últimos 2 anos para cá, que o Rio de Janeiro recomeça a se posicionar nesse cenário. E eu acho isso muito legal. Eu acho que você está de parabéns lá com o pessoal, com a equipe, e tem mais a que fazer mesmo. Eu acho que nós temos assuntos e assuntos aí que precisam ser discutidos, né? Vou falar um pouquinho do Saneia Rio. Você falou, eu disse para você que foram 3, e esses 3 trataram de assuntos diferentes. O segundo foi a parte de comunidade, saneamento em comunidades. Agora o terceiro, falando sobre concessão, né? Onde todas as empresas se posicionaram, como pegaram, mostraram a situação atual, os seus projetos para o futuro. Falamos de estrutura tarifária, um painel só de estrutura tarifária, que é um grande assunto também para o momento. Você vê aí como é que isso está dentro do nosso estado. As reclamações sobre conta d'água extrapolaram sobre todos os limites, né? Mas então eu acho que você está de parabéns, a equipe lá, e conte com a gente. Vamos fazer sim, vamos construir juntos aí. Você falou, né? O Rio de Janeiro ele tem vocação de sediar
grandes eventos, né? A gente lembra aí de quantos eventos já tiveram no Rio de Janeiro, desde a Olimpíada, a Jornada Mundial da Juventude, Rock in Rio. E a gente tem que trazer para o Rio esse celeiro que é inovação, né? A inovação no saneamento, ela precisa ser fomentada, porque a gente sabe que o saneamento é uma profissão que a gente que sai da universidade, a gente aprende dentro da empresa, né? A gente tem a oportunidade de aqui dentro da empresa saneamento, no saneamento que você aprende realmente. Você não acha... Você vai procurar livros de acadêmico e você não vai ter as matérias, os projetos que você vai fazer dentro de uma empresa como a SEDAI, empresa de saneamento do modo geral, né? E a gente precisa trazer isso para toda a comunidade voltada para o saneamento. E aí a gente está, além disso, tá, uma coisa que a gente está focado também é colaborar, né, com as autoridades com relação aos ODS, são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis. Então, a gente está, dentro do nosso site, a gente está customizando um novo site que vai ter área do associado, você vai ter como entrar lá. Você vai colocar Renato Espírito Santo, vai entrar na sua área do associado, vai ter informações sigilosas lá do site, algumas coisas importantes, para a carteirinha, para você ter convênios, para você almoçar no restaurante com desconto, para você comprar ou fazer alguma sessão de fisioterapia com desconto. A gente tem uma série já de empresas que estão sendo parceiras da SEAC para ter esses benefícios, né? E aí a gente está criando também uma calculadora, que é um simulador de consumo de água, em que você vai ajudar muito na questão de... A gente não conhece, a gente não sabe se o que eu consumo, a minha conta está de acordo com o que a Organização Mundial da Saúde fala. A OMS fala o seguinte, que em torno de 120 litros de água é o razoável para um habitante consumir água tranquilamente. 120 não é para tomar banho, não. 120 é para lavar, cozinhar, lavar roupa, né? E tomar banho também, consumir, ingerir água, enfim. Então, a nossa calculadora, ela vai avaliar, vai entrar no bairro. A gente está fazendo a princípio para o Rio de Janeiro, porque as estruturas tarifárias são públicas. Não tem nada que a gente está pegando de confidencial. São coisas... É uma estrutura que é publicada em diário oficial. O associado sabe calcular, colocar na estrutura lá dentro do algoritmo e vai calcular e vai falar o seguinte, você vai dizer, ó, quantas pessoas moram na sua casa? Você mora em casa ou apartamento? Você tem descarga acoplada ou descarga de parede? Você tem piscina? Sim ou não? Então, aquelas perguntas básicas, e depois você vai clicar e vai falar, a sua conta é R$250. Só que você vai dizer antes, eu estou pagando 500. E ele vai falar para você, olha, você está gastando acima do normal. Clique no botão para receber as dicas de redução de consumo. Então, isso tudo, depois a gente vai até fazer um aplicativo sobre isso. E aí, uns detalhes que, por exemplo, a gente não sabe, por exemplo, já teve uma alteração na estrutura a partir de dezembro, houve um aumento de conta. E eu simulei lá para minha casa, e aí eu faço até um fórum interno, falo, gente, ó, se eu passar de 15 metros cúbicos, até 15 metros cúbicos, minha conta vem R$180. Se for 16, vai para 230, R$50 a mais, por causa de 1 metro cúbico. Então, dentro da minha casa a gente já sabe, ó, faltando uma semana, ó, está em 10 metros cúbicos. Vamos controlar aí para a gente não extrapolar. Isso é uma coisa de consumo racional. Isso é ajudar o meio ambiente, além de ajudar o bolso também. Então, a nossa calculadora vai dar essas dicas. Tem uma outra coisa muito legal que é o André Faria, ele está doutorando na UERJ, está desenvolvendo um aplicativo que é o Reusa. Esse aplicativo vai dar o que falar, porque é a questão de você você saber aonde tem água de reuso, porque hoje você não sabe, você quer comprar hoje água de reuso, como é que você faz? Então, o aplicativo é um facilitador, porque a concessionária vai falar, ó, eu tenho aqui na Penha disponível a preço de tantos reais. Então, você vai lá e compra aquela água de reuso e leva. Eu quero lavar a calçada do Sambódromo, eu quero lavar ali o Sambódromo com água de reuso. Então, o responsável vai clicar, vai comprar água, vai fazer todo esse trâmite por um aplicativo. E a SEAC, ela vai ser uma das patrocinadoras desse aplicativo. Ele vai fazer um patrocínio para divulgar isso. É a questão da gente ajudar, de alguma forma, aos ODS, né? Isso é importante.
Projeto legal. O que mais que tem de projeto novo lá? Diz pra gente aí. Então, tem a sede. Amanhã. Conversando com você, eu vi que tem um monte de projeto. Tem sim. A gente está. Além disso, a gente vai criar o baú do saneamento, que também vai ter um link lá no nosso site, em que você vai poder consultar através de entrevistas de pessoas, os velha guarda da SEDAI, né, aqueles especialistas que hoje estão aposentados, histórias sobre, por exemplo, né, a gente está aqui agora, primeira mão, dizendo que a gente vai fazer um podcast com o Gastão, que é um especialista na área de esgoto, e uma coisa que é fantástico, né? O esgoto no mundo, 3 cidades receberam esgotamento sanitário no início, né? Que foi Londres, Paris e Rio de Janeiro. A gente não pode deixar isso para trás, né? Então a gente precisa contar essa história, deixar essa história. Então a gente quer chamar o Gastão, a gente vai pegar ele, sentar e falar, Gastão, vai contando isso para a gente, que a gente vai apropriar essa história para a posteridade, né? E a gente vai pegar tomada, vamos lá na universidade pegar, fotografar, a gente vai pedir autorização à SEDAI, obviamente, fotografar lá aqueles sifões que tinha no passado, o que tiver da CIT na época, que é muito bonito a gente contar essa história de deixar isso, né? Outra coisa é o Sistema Cari, né? A gente tem especialistas que estudaram o Sistema Cari. Aliás, até o Júnior está aqui me acompanhando, ele foi um especialista, ele fez um trabalho na faculdade de conclusão de curso, de mestrado, falando sobre o Sistema Cari, que é uma coisa também linda, né? Você imaginar que aqueles tubos de 6 toneladas vieram por caravela, por máquinas a vapor, né? Da Europa para cá, para serem instaladas. Isso é uma coisa que tem que ser contada, né? Teve obras ali que foram num período extremamente rápido, curto em relação ao que estava previsto, né? Teve obras que aconteceram ali por uma necessidade maior e que realmente foi um grande marco na época. Mas você falou, e eu lembrei aqui que hoje eu estive num evento triste, né? Que foi o falecimento de um colega nosso, do Toninho Pontes, Antônio José dos Santos, né? E encontrei o Aracaque, que é um desses que conhece a Cari como se fosse a palma da mão. E a gente estava conversando exatamente sobre essas coisas lá, né? Que a gente não tem muita memória, a gente perdeu a memória. E a SEAC é fundamental nesse processo dessa memória interna. Quando a gente passou por lá, a gente chegou a trabalhar lá naquele prédio da Riachuelo para criar um museu, começamos a levar coisas para lá, mas depois isso não vingou. Mas eu fico muito contente que se procure, porque a história está aí, e isso vira uma atração turística. Na época, o que a gente pensava era isso, nós vamos criar um museu do saneamento aqui dentro e vamos transformar isso num ponto turístico. As pessoas vão vir aqui porque você está mostrando o que é o saneamento no Estado e está mostrando uma série de objetos, de aparelhos, enfim, uma série de coisas que compõem o saneamento também, né? Tanto água quanto o esgoto. E a gente até pensava em abrir drenagem, algumas coisas de drenagem também, de meio ambiente, resíduos. Bom, mas isso não aconteceu. Mas eu fico contente que esse projeto esteja sendo recuperado e que vocês estejam trabalhando nisso. Eu acho muito legal, muito, muito. Eu acho que é muito importante que se consiga aí. E a ABS é parceira no processo. Se precisar da gente, nós estamos lá também. Tenho certeza que nós vamos procurar vocês aí, até porque a gente tem que somar, né? Com certeza. Fiquei muito feliz quando da posse lá da ZEA que você fez presente, né? A gente estava lá. Tá lá. Com certeza. Podendo prestigiar, a gente prestigia. Amanhã vamos estar lá de novo. Exatamente. Amanhã tem um coquetel. Amanhã é festa. Amanhã é festa. Vamos comemorar por esse ano aí e pelas conquistas que virão para 2025, né? Sim. A gente está confiante aí que seja um ano bem promissor para todos nós, para o saneamento. Com certeza. Mas conta mais, Luiz. Eu vi que vocês têm bastantes projetos aí. Conta mais, porque eu acho que a gente tem que, de alguma maneira, deixar aí o teu público interno da SEDAI principalmente, né? Sabedor de como é que a SEAC está se desenvolvendo, que as pessoas, às vezes, principalmente os mais novos, têm algumas restrições, ficam desconfiados, né? Até chegar. Eu acho que aproveita o espaço que você tem aí para colocar para eles, para ver se a gente consegue sensibilizar. Foi uma das coisas que eu vivi lá com mais intensidade realmente no período,
E hoje eu sinto a ZEA que é totalmente diferente do processo pelo qual eu passei. Quando eu passei, haviam lá os tetos salariais. E a gente era obrigado a ir para caminhão para defender uma série de ideias, uma série de situações que a gente convivia, que precisava de soluções, a gente ia defender propostas e era obrigado a ir para o caminhão, porque o nosso pessoal, o nosso público interno exigia isso. Hoje o público interno da ZEA que eu vejo como um público um pouco diferente daquele, até pelos seus objetivos. Então, acho que vocês têm todo o espaço aí para apresentar para eles o que você achar que é bom. Vamos lá. Tem a Moema, ela está bem enganjada, a Moema Tostes, né? Ela é nossa diretora de comunicação, e ela está bem engajada também em dar bônus para o associado, né? O associado precisa de... Para que você vai descontar? As pessoas pesam no bolso. Pô, vai descontar no meu contra-cheque, para que isso? O que eu vou ganhar de benefício? Então, ela já está fazendo umas séries de... Ela pesquisa, né, o que tem para o público, tanto aposentado como o ativo. Jantares, passeios, diária em hotel. Inclusive, amanhã vai ter um sorteio lá para o associado, para que eles possam também usufruir, né? Obviamente não dá para fazer para todo mundo, mas aos pouquinhos vai sorteando, e aqueles que foram contemplados, no próximo a gente já não vai ser outros. Aí tem que... Senão, gradativamente, a gente vai conseguir atender a todos, né? Isso é muito importante. Eu costumo falar para a nossa equipe, os diretores técnicos, é o seguinte: a gente precisa fazer uma frase de efeito, né? Inclusive, meu filho faz uma coisa para a gente colocar lá amanhã. Aí ele faz uma frase aí, pai. Aí eu coloquei: fazer bem o que se faz e fazer o bem com o que se faz. Parece um joguinho de palavras, parece que é a mesma coisa, né? Mas olha só, fazer bem o que se faz e fazer o bem com o que se faz. Então pensa, hoje nós fazemos o saneamento, né? É tão bonito a gente saber que você, quando está dentro de casa, você vai lá, você vai tomar um banho, você tem lá na parede lá um chuveiro conectado, que até o Edson uma vez falou isso, que ele dava palestra no Guandu. Ele falou: sabe qual é a maior a pergunta que eu mais faço para as crianças? Que ele tinha muitos ônibus que iam no Guandu, e ele perguntava: criançada, de onde vem a água? Aí acho que a resposta mais comum era: a água vem da parede. Por que vem da parede? Porque onde está conectado o chuveiro, onde está conectado o dispositivo sanitário ali, a torneira. Só que a água não vem da parede, a água vem a 50 quilômetros daqui, né? A gente faz essa água chegar. Então, a nossa atividade é muito nobre, né? E é saúde, né? O saneamento é saúde. Então, a gente fazendo bem o que a gente está fazendo bem. Então, eu costumo dizer que o que a gente puder cada vez mais se empenhar nisso, a gente está fazendo para o próximo, né? Então, a nossa área de saneamento é uma área muito nobre. Eu sou muito feliz de ter escolhido a SEDAI, fiz o concurso na época como mecânico de hidrômetro e falei: caramba. Depois, quando eu comecei, a gente entra para a empresa, parece que a gente começa a beber água ali, o nosso sangue vira... Né? E é uma coisa que eu sempre falo, né? 75% do nosso corpo é de água. Como eu não bebo água mineral, essa água que está dentro do meu corpo é da SEDAI. E acredito que a população que não consome água mineral, 75% do corpo é água da empresa, produzida lá no Sistema Cari, no Sistema Guandu, no Sistema Laranjal, Ribeirão das Lajes. Essa água que está dentro da gente. É verdade. Isso aí é... Eu acho que é o reconhecimento que os empregados, de uma forma geral, têm. Pelo período que a gente passou e no convívio que a gente teve dentro da empresa, eu pude sentir isso de uma forma muito forte mesmo. Até por algumas passagens, né? E foi na época da epidemia, da pandemia aí do Covid, né? Que isso aí ficou muito claro, porque as pessoas realmente deixavam a gente até emocionados em estar trabalhando naquele processo, levando para a população uma coisa que mais do que necessária para que as pessoas pudessem, naqueles momentos, naqueles dias, naqueles períodos, pudessem se defender. Porque muitas vezes, nas comunidades mais carentes, você não tem como se defender, não tinha saneamento. As pessoas não conseguiam lavar as mãos.
Então, era um negócio sério. E você chegava em muitos locais, por exemplo, que nem rede tinha, e você tinha que improvisar e fazer, dar uma série de soluções. Então, isso ficou muito claro naquele período. Porque as pessoas estavam, os nossos trabalhadores, ainda não tinha vacina no início, e estavam trabalhando expostos. Sim. E graças a Deus nós não tivemos problemas maiores, né? E você Com assumiu essas a turmas. presidência da SEDAI nessa época, né? Nessa época. Foi um grande desafio, né? Eu não posso nem falar de desafio, porque aquele negócio eu entrei por causa da Geosmina, fui para lá por causa da Geosmina. Sim. E depois, quando para a Geosmina, cai no negócio da pandemia. Mas isso aí faz parte do processo. A gente, quando está na empresa, como você está lá hoje, eu já dei a minha colaboração, o meu trabalho, e me sinto recompensado pelos resultados. E você hoje que está lá e está vibrando, sentindo isso, né? Também, com certeza, está contente com os resultados e espero que todos eles sejam melhores. Acho que vocês na associação podem realmente fazer um trabalho muito legal. Não sei, mas a parceria com a direção da empresa é importante nesse processo. Sim. Hoje vocês têm um ambiente que não é um ambiente que pode se tornar belicoso ou não, dependendo das pessoas, mas vocês têm uma relação, pelo menos no que eu sinto, uma relação boa com a diretoria da empresa, né? Sim, sim. A gente... Uma coisa, você falando de novidades, né? A gente conversamos com o pessoal da... A gente descobriu que tem uma associação também de advogados lá, né? Que é a Associação de Advogados da SEDAI. E aí eu falei, a gente precisa arrumar uma sede. Pô, vamos juntar para fazer uma sede junto. O que tem custo, né? E a gente se aproximou dessa associação. E olha que coisa legal. A gente falou assim, caramba, todo mundo tem Gympass. Gympass é essa empresa que facilita para você ir para academia, né? Eu falei assim, mas o que a SEAC pode fazer? Vamos tentar ver se a gente consegue isso para associado. Ligamos. A Moema ligou para a Gympass, para a empresa. E ela falou, não, mas você tem pouco associado, tem que ser mais de 1.000. Aí a gente falou assim, vamos fazer junto um ofício para a SEDAI Saúde, para que ela seja patrocinadora disso. Sabe por quê? Porque se você manda o teu assistido para a academia, ele vai usar menos o plano. Então, olha que coisa interessante, né? E aí a gente fizemos um ofício, mandamos para a SEAC, para a SEDAI Saúde, e falamos que a gente tentou pleitear isso individualmente, mas não dá, tem que ser coletivo e a gente só está dando ideia. A gente ajuda de alguma forma, mas a gente gostaria que a SEDAI Saúde patrocinasse isso para todos os funcionários, que seria muito positivo, porque você vai estar de uma forma... Não tem custo, acho que o custo é ínfimo. Com maior quantidade que quem paga é o próprio funcionário, né? De alguma forma. Eu não sei como é que é a metodologia, mas sai bem em conta. Se você está mandando o assistido para uma academia, esse aí vai deixar menos de usar o plano. Lógico. E eu conversei com o presidente da SEDAI Saúde, o Eric, e contei a história até que uma vez me contaram, que o diretor da época falou assim, você acha que a SEDAI paga vacina da gripe para você por amor? Qualquer empresa paga vacina de gripe por amor? Não. Por quê? Porque se você tem custo para a empresa. Por outro lado, se você, durante um ano, você não ficar gripado, você não vai pegar um atestado médico, você não vai faltar à empresa. Então, todas as empresas que fazem... Então, é o ônus do bônus, né? Então, da mesma forma, eu conversei com o Eric, então acho que isso vale a pena. E aí a gente recebeu ontem o e-mail da SEDAI Saúde dizendo que eles vão conseguir fazer isso para os assistidos da SEDAI Saúde, respondendo. Então, uma coisa bacana, porque, como você falou, né, o que a gente tem que fazer é somar. Não adianta a gente ficar na parte política, se for necessário, a gente vai. Mas, a princípio, a gente quer estar junto. Esse é o nosso objetivo. A relação com a direção da empresa é uma relação boa, as coisas fluem naturalmente, isso é muito bom. Facilita bastante, né? Sim. A gente viveu uma época que o pessoal não pagava a nossa contribuição. Arrecadava, mas não repassava. Era complicado. Mas tudo se ajustou depois, com questão de tempo. Foram momentos. Graças a Deus vocês não estão passando por isso, é muito bom.
Agora, Luiz, a gente sente do pessoal, porque a ABS é, como eu disse, parceira. Eu diria mais, a ABS é a co-irmã da ZEAC. Nós temos associados que são ABS, são a ZEAC, muita gente da SEDAI na ABS. Então, há uma relação muito próxima. Objetivos diferentes, mas uma relação muito próxima. A gente anda muito junto, né, em determinadas ações. E a gente sente algumas reclamações, principalmente com, você tocou aí na SEDAI Saúde, mas com o Bradesco. Muitas reclamações. Eu não sei se vocês têm isso lá. Reclamações do tipo que você não consegue mais marcar exames, só marca com 30, 60 dias, as coisas cada vez mais distantes, mais difíceis. Não sei se vocês têm têm tido algum acionamento dos associados nesse sentido, mas para nós na ABS, que estamos distantes, você imagina. Eu já falei com o presidente, inclusive, já comentei o assunto, presidente da SEDAI, Aguinaldo, né? Aguinaldo Balon. Mas as coisas a gente sabe que demoram, né? Não acontece. Para ficar ruim é rápido, mas para retomar um nível de satisfação que os empregados entendam como satisfatório, pelo menos, é mais complicado. Nós que somos usuários, né? Pois é. Você tem tido alguma coisa nesse... A gente tem o feedback dos associados e também quem não é associado reclamam muito. Eu tenho também, lá em casa também, a própria esposa fala assim, pô, a gente era feliz e não sabia. A antiga SEDAI Saúde, a CAC, você não tinha tanto... Hoje, né, a rede não contempla. Os médicos que você tratava no passado, se você for tratar hoje, tem que pagar particular. Isso é muito ruim. E a gente está analisando uma forma também de juntar a alta direção, tentar ver se a gente consegue melhorar, de repente colocar um plus nesse plano. Para quem puder, talvez, né? Ou para todo mundo, ver se a gente consegue fazer o upgrade do plano. Porque a gente entendia que ia atender todos os assistidos a rede tem uma rede específica, você precisa operar, você tem que operar com aquela, a parte, se você pagar a parte, você tem que gastar um dinheiro. Enfim, a gente realmente está tendo esse problema mapeado e a gente está tentando ver como é que a gente vai, junto à alta direção, a gente também percebeu que o sindicato também está engajado nisso, para ver se a gente melhora, né? Porque o que eu ouço é o seguinte, né? Porque eu represento o nível universitário da SEDAI. Então, quem chega... Pô, eu tenho condição de estar num plano melhor e eu não estou tendo assistência no médico que eu gostaria de ir, no hospital que eu gostaria de ir. Então, a gente precisa ver isso realmente. É uma situação difícil. Espero que vocês consigam alinhar e procurar tentar recuperar a situação que a gente já teve, né? Que era uma situação realmente um pouco menos problemática. Às vezes tinha problema também, mas não era da ordem que a gente está sentindo hoje, que as pessoas transmitem para a gente. E considero que a ABS é parceira no processo. Se precisar que a gente faça alguma incursão, alguma coisa, é só avisar, nós estamos aí, como eu já disse, parceiros, co-irmãos, trabalhando no mesmo processo, com objetivos diferentes, com públicos próximos, às vezes até comuns, mas, de qualquer maneira, nós estamos aí se precisar de alguma coisa. E vamos, né? Vamos tocando. Você acha que a ZEAC hoje, com essa tecnologia toda que vem avançando, inteligência artificial e coisas desse tipo, que a ZEAC pode dar uma mudada na mentalidade realmente do nosso gerente, de uma forma geral? Possa ajudar? Sim. A gente está trabalhando para isso. A gente está tentando criar mentorias para que nós possamos trazer para o associado, para o assistido, especializações, né? Porque a gente está realmente numa avalanche de inovações que a gente precisa se atualizar, né? A própria IA mesmo é um legado aí que veio, que a gente precisa domar, né? Eu costumo dizer que a IA, a inteligência artificial, é a Ferrari na garagem. Que a gente tem a Ferrari, mas a gente não sabe pilotar. Se você pegar a Ferrari, né? Eu nunca dirigi uma Ferrari, mas dizem que se você acelerar, ela roda. Ela não vai sair do lugar, ela vai
tem que saber, né, como acelerar. E aí o que acontece? Né? A gente está... O Jorge Muniz, que é o vice-presidente da ZEAC, ele está fazendo um trabalho bacana com a Mútua, que é do CREA, Sim. em que eles vão também juntos patrocinar treinamentos, principalmente voltado para a inteligência artificial. A gente também está incentivando nossos associados a fazerem mestrado, doutorado. A gente teve agora recentemente inscrição para a FRJ, colocamos no site, avisamos todo associado, está aberto, a gente teve feedback, vários se inscreveram, né? Porque a questão de... E uma coisa que nós incentivamos muito é participação em congresso. Por exemplo, até o dia 10 de janeiro, o congresso da ABS Nacional, que será em Brasília, a chamada de trabalhos técnicos estão abertas. Então, a gente manda para os associados, faça seu trabalho, a gente até fala como é que a diretriz, o resumo. Para quê? Para que a gente... é importantíssimo a gente estar dentro desses fóruns de discussões no saneamento nacional. Porque lá você consegue trocar experiências, né? Então, a gente tem muito focado nisso. E a gente está criando, para encerrar, no nosso site, um repositório de artigos técnicos. Porque a gente tem muito artigo técnico, obviamente, coisas que foram publicadas em congressos. Nada que é interno da empresa, mas o que foi publicado em congresso, a gente vai colocar um repositório para aquele associado ele ter dentro do site para alguém consultar e ficar registrado. O teu artigo foi baixado em download por 200 pessoas, um de Brasília, outro de São Paulo. Então, a gente está também desenvolvendo essa área no site, para que a gente possa ter isso bem mapeado também, né? Então, é uma coisa que a gente pensa muito em inovação. A gente precisa inovar. A gente precisa muito se especializar. A história, obviamente, né, o sistema CARI, é importante aquele passado, mas o futuro, a gente precisa estar sempre de olho no futuro para que a gente possa trazer novas tecnologias para a nossa empresa. É verdade. Bom, estamos aqui hoje recuperando, então, essa fase do podcast e tivemos a grata satisfação de estar aqui hoje com o Dr. Luiz Cláudio Drummond, presidente da ASEAC, e eu queria deixar para você aberto. Não sei se você quer fazer mais alguma colocação, mas se não quiser fazer alguma colocação, fique à disposição para saudar o nosso pessoal, se despedir, que a gente, então, eu acho que chega num final com bastante conteúdo para que os nossos associados possam, então, entender como é que essa coisa está funcionando, enxergar melhor e se aproximar, né? Parabenizar a ABS Rio, agradecer o Renato Espírito Santo, que já foi presidente, já foi nosso chefe lá, e agradecer a oportunidade de estar aqui, né, trazendo para vocês um pouquinho do que é a ZEAC, o que a gente está pretendendo sonhar para o futuro da ZEAC, trazer ela para o cenário nacional e talvez, quem sabe, internacional, né? A gente quer realmente mostrar, né, para o mundo que a gente tem especialistas capacitados, nós temos pessoas que são capazes de desenvolver. Primeiro que nós temos, né, o maior sistema, um dos maiores sistemas, a maior estação de tratamento do mundo é na SEDAI. Uma das elevatórias mais fantásticas que tem, é uma verdadeira obra de engenharia, que é a elevatória do Lameirão. Quem vai lá se emociona. Aquilo ali que é engenharia. Quando a gente olha essas coisas, a gente fica emocionado, encantado. Então, a gente não pode ter isso guardado dentro de um cofre. A gente precisa colocar isso, a gente tem que mostrar a nossa capacidade, né? Então, a ZEAC está aí para potencializar, mostrar isso para as pessoas. Eu queria desde já agradecer, então, mais uma vez, e também já desejar um Feliz Natal para todos, um excelente 2025, que seja um ano repleto de muitas bênçãos para todos, para a ABS, que a gente possa, então, alavancar essa parceria, construir junto o nosso Expo-ASEAC, com a participação do pessoal da ABS também. E estou à disposição, a gente está à disposição também para ajudar no que for preciso lá, a ABS. Doutor Luiz Cláudio, foi um prazer. Eu queria agradecer
de imediato por toda essa disponibilidade que você nos propiciou. Queria agradecer aí aos nosso público, agradecer de uma forma ampla e também pedir que vocês se comuniquem com a gente. Digam o que vocês estão achando do podcast, deem sugestões, que nós precisamos realmente transformar um pouco mais o meio de comunicação como esse, para que a gente possa chegar com o nosso objetivo maior traçado, que é uma SEAC forte, uma ABS forte e, principalmente com isso, elevando a condição do trabalhador da SEDAI. É muito importante para nós, eu queria agradecer a ABS, Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental, Seção Rio de Janeiro. De imediato agradece ao nosso presidente Luiz Cláudio da SEAC pelo seu tempo e a todos. Teremos em breve mais um episódio, mais um podcast, e isso vocês vão aguardar com surpresa. Um abraço.